Em um mundo onde o caos parece ser a ordem do dia e o desespero frequentemente ameaça nos consumir, é comum nos encontrarmos de joelhos, clamando desesperadamente por socorro divino. As notícias são repletas de tragédias, incertezas econômicas, desastres naturais e conflitos incessantes. Cada nova manhã parece trazer consigo um fardo mais pesado do que o anterior. Nesses momentos de angústia, nossa tendência natural é recorrer a Deus, derramando nossos corações em súplicas fervorosas, expondo nossas necessidades mais profundas e nossos desejos mais secretos, na esperança de que Ele ouça e responda. Imaginamos que se apenas pudermos expressar a profundidade de nosso sofrimento e a intensidade de nossa dor, poderemos tocar o coração do Todo-Poderoso e Ele intervirá em nosso favor. Contudo, e se a resposta divina não estiver diretamente ligada à intensidade de nossas súplicas ou à magnitude de nossas necessidades? E se a chave para destrancar o poder do céu não residir em nossas circunstâncias desesperadoras, mas na força da nossa fé? Uma palavra pequena, mas com um significado tão vasto e profundo. No meio do tumulto e da confusão, a fé se ergue como uma âncora, firme e inabalável. É um farol que brilha em meio à tempestade, guiando-nos de volta ao porto seguro. A fé não nega a realidade do caos ao nosso redor, mas se recusa a ser subjugada por ele. Quando consideramos a fé, não podemos deixar de lembrar das inúmeras histórias de pessoas que, em meio às adversidades mais intensas, mantiveram uma confiança inabalável em Deus. Essas histórias não são apenas relatos antigos. Elas são testemunhos vivos do que significa viver pela fé em meio ao caos. Elas nos desafiam a perguntar: e quanto a mim? Será que minha fé se mantém firme quando tudo ao meu redor desmorona? Será que confio em Deus, não apenas por aquilo que Ele pode fazer por mim, mas pelo que Ele é? A verdadeira fé não é medida pela ausência de problemas, mas pela presença de uma confiança firme e constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. É fácil ter fé quando tudo vai bem, quando nossas orações são respondidas rapidamente e nossos desejos são satisfeitos. Mas a fé genuína se revela nas horas escuras, nos momentos de incerteza e dor, quando não vemos saída e ainda assim escolhemos confiar. Imagine estar em um barco, no meio de uma tempestade violenta, como os discípulos de Jesus no mar da Galileia. As ondas são altas, o vento é forte e tudo parece prestes a naufragar. Nessa situação, a tendência natural é o medo, a ansiedade e a desesperança. Mas Jesus, com uma calma sobrenatural, ordena que a tempestade se acalme. E então, a paz reina. Da mesma forma, em nossa vida, a fé nos permite ouvir a voz de Deus em meio ao tumulto, nos dizendo para não temer, mas confiar. Não porque a tempestade não seja real, mas porque Ele é maior do que qualquer tempestade. Ele é capaz de acalmar os mares turbulentos de nossas vidas com uma simples palavra. Portanto, ao nos ajoelharmos em oração, que nossa fé não seja baseada apenas na intensidade de nossos gritos ou na profundidade de nossas necessidades, mas sim na certeza do caráter imutável de Deus. Que possamos nos lembrar que a fé é a chave que destranca o poder do céu, não porque nossa situação é desesperadora, mas porque nosso Deus é fiel. Que nossa confiança esteja firmemente enraizada nele.
A fé, uma força intangível, mas inegavelmente poderosa, é a moeda do reino de Deus. É através dela que se estabelecem as conexões mais profundas e significativas com o divino, permitindo-nos transcender as limitações da realidade material e adentrar um domínio onde o impossível se torna possível. O autor de Hebreus, no capítulo 11, 1, expressa essa verdade de maneira sublime. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esta definição não apenas esclarece o conceito de fé, mas também nos desafia a vivê-la de forma concreta e vigorosa. Para entender o poder da fé, precisamos primeiro reconhecer sua natureza dual. Ela é tanto a certeza do que esperamos, quanto a convicção daquilo que não podemos ver. Em outras palavras, a fé nos chama a acreditar no cumprimento das promessas de Deus, antes que elas se manifestem no plano físico. É como um contrato espiritual assinado em nosso coração, garantido pela integridade e fidelidade do próprio Deus. Considere a metáfora do agricultor. Ele planta sementes no solo, acreditando que elas germinarão e produzirão uma colheita abundante. No momento em que as sementes são lançadas à terra, não há sinal visível de vida. Ainda assim, o agricultor cuida do solo, rega e protege as plantas nascentes, porque tem fé no processo natural de crescimento. Da mesma forma, a fé nos chama a agir em confiança, mesmo quando os resultados ainda não são evidentes. Quando nos aproximamos do trono da graça, com uma fé inabalável, entramos em um reino onde as limitações humanas são substituídas pela infinita capacidade divina. Esse reino é governado por leis espirituais que transcendem as restrições naturais. A fé é a chave que destranca essas leis, permitindo que o sobrenatural invada nosso cotidiano. É através da fé que os cegos veem, os surdos ouvem e os paralíticos andam. Não porque esses eventos sejam comuns em nossa experiência diária, mas porque, em um reino governado pela fé, o extraordinário é possível. Um exemplo marcante desse poder pode ser encontrado na vida de Abraão, frequentemente chamado de pai da fé. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Apesar de sua idade avançada e da esterilidade de sua esposa, Sara. Humanamente falando, a promessa parecia impossível. No entanto, Abraão escolheu acreditar. Ele cultivou uma fé que transcendeu as evidências físicas, confiando completamente na capacidade de Deus de cumprir suas promessas. E de fato, contra todas as probabilidades, a promessa foi cumprida, e Isaque nasceu. A fé também nos oferece uma perspectiva renovada sobre nossos desafios e tribulações. Ela nos capacita a ver além das dificuldades imediatas e a focar nas possibilidades divinas. Quando enfrentamos adversidades com fé, não somos derrotados pelo peso das circunstâncias, mas fortalecidos pela certeza de que Deus está operando em nossa vida. A fé nos permite declarar, como Paulo, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Além disso, a fé é um poderoso catalisador para a transformação pessoal. Ela nos impulsiona a viver vidas de integridade, amor e compaixão, refletindo o caráter de Cristo. A fé não é passiva, é ativa e dinâmica, levando-nos a tomar decisões e ações que alinham nossa vida com a vontade de Deus. Como Tiago nos lembra em sua epístola, a fé sem obras é morta. Portanto, nossa fé deve ser demonstrada através de nossas ações, evidenciando nosso compromisso com Deus e nossa confiança em sua direção. Por fim, a fé nos proporciona um senso de paz
e segurança inabaláveis. Em um mundo marcado pela incerteza e pela mudança constante, a fé nos ancora em uma esperança eterna. Ela nos lembra de que, independentemente das tempestades que enfrentamos, estamos firmemente enraizados em Deus, cuja bondade e fidelidade jamais falham. Assim, podemos viver com coragem e confiança, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em resumo, a fé é a força motriz que nos conecta ao reino de Deus, transformando o invisível em visível e o impossível em possível. É através da fé que experimentamos a plenitude da vida divina, onde cada promessa de Deus se torna uma realidade tangível em nosso viver diário. Que possamos cultivar uma fé robusta e inabalável, sempre lembrando que ao nos aproximarmos do trono da graça, adentramos um reino onde o extraordinário se torna a nossa nova realidade. Considere a fascinante história do centurião, narrada no Evangelho de Mateus 8:5-13. Este episódio não é apenas uma demonstração do poder miraculoso de Jesus, mas também uma ilustração profunda do que significa ter uma fé extraordinária. O centurião, um oficial romano, não fazia parte do povo de Israel, o que já era, por si só, um fato notável. No contexto cultural e religioso da época, os gentios eram frequentemente vistos com desconfiança e, às vezes, até desprezo pelos judeus. Contudo, este homem rompia todas as barreiras sociais e culturais ao buscar a ajuda de Jesus para curar seu servo. A cena se desenrola na movimentada cidade de Cafarnaum. O centurião, com uma expressão de profunda preocupação, aproxima-se de Jesus. Ele não vem por si próprio, mas em nome de seu servo, alguém que normalmente estaria numa posição social inferior. Este gesto já revela uma característica notável deste centurião: sua compaixão e senso de responsabilidade para com aqueles que estavam sob seus cuidados. Ele não busca Jesus para seu próprio benefício, mas intercede por outro, demonstrando uma profunda empatia e um coração altruísta. Senhor, o meu servo está em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, disse o centurião, sua voz carregada de urgência e dor. Esta simples declaração carrega um mundo de sofrimento e desespero, mas é também um ato de humildade. Um oficial romano, chamando um carpinteiro judeu de Senhor, é um reconhecimento impressionante da autoridade de Jesus. Jesus, sempre compassivo e pronto a ajudar, imediatamente responde: Eu irei e o curarei. Para muitos, este seria o fim da história. Jesus iria até a casa do centurião, tocaria o servo e ele seria curado. Mas o centurião surpreende a todos com sua resposta: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Aqui, o centurião demonstra uma compreensão profunda da autoridade. Ele compara a autoridade de Jesus com a sua própria experiência como oficial militar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele o faz. O centurião reconhece que, assim como ele exerce autoridade sobre seus soldados, Jesus tem autoridade sobre a doença e a saúde, sobre a vida e a morte. Este nível de fé é extraordinário. O centurião não precisa que Jesus venha até sua casa ou toque seu servo. Ele acredita que uma simples palavra de Jesus, à distância, será suficiente para realizar o milagre. Este tipo de fé não é comum. É uma fé que transcende a necessidade de evidências físicas. Uma fé que vê além das limitações humanas e reconhece o poder absoluto de Jesus. Jesus
maravilhado com a fé do centurião, volta-se para a multidão que o segue e declara: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Esta declaração é significativa, porque Jesus está comparando a fé deste gentio com a fé do povo escolhido de Deus, Israel. É uma afirmação poderosa sobre a natureza inclusiva do reino de Deus, um reino acessível a todos, independentemente de sua origem ou status social, desde que tenham fé. E conforme a fé do centurião, assim se fez. No mesmo instante, seu servo foi curado, confirmando que a palavra de Jesus é poderosa e eficaz, mesmo à distância. Este milagre é uma prova tangível de que a fé genuína não está limitada por fronteiras geográficas ou barreiras culturais. Ela transcende o tempo e o espaço, alcançando e tocando a realidade de maneiras profundas e transformadoras. A história do centurião nos desafia a refletir sobre a qualidade e a profundidade de nossa própria fé. Ela nos convida a confiar plenamente na autoridade de Jesus, a acreditar que sua palavra é suficiente para transformar nossas vidas e curar nossas feridas, independentemente das circunstâncias. É um lembrete poderoso de que a verdadeira fé é reconhecida e recompensada por Deus, que sempre responde ao clamor sincero de um coração cheio de confiança e humildade. Como cultivamos tal fé? A jornada para uma fé inabalável começa com uma busca profunda e sincera por intimidade com Deus. Esse relacionamento é forjado nas chamas das provações e temperado pela palavra da verdade. A fé não nasce do conforto, mas sim das adversidades. É no calor das dificuldades que aprendemos a depender completamente de Deus, confiando em sua sabedoria e em seu amor incondicional. A intimidade com Deus exige tempo e dedicação. É um relacionamento que deve ser nutrido diariamente, através da oração, da meditação nas Escrituras e da adoração. Quando dedicamos tempo a estar em sua presença, ouvimos sua voz suave e sentimos sua paz inundar nossas almas. Esse tempo precioso passado com Deus não é apenas um ritual religioso, mas uma conexão viva e vibrante com o Criador do universo. Meditar nas promessas de Deus é essencial para fortalecer nossa fé. As Escrituras estão repletas de promessas divinas que nos asseguram do cuidado e da provisão de Deus. Quando lemos e refletimos sobre essas promessas, permitimos que a verdade de Deus penetre em nossos corações e mentes, substituindo a dúvida e o medo pela certeza e pela confiança. A meditação constante na palavra de Deus transforma nosso pensamento, alinha nossa vontade com a vontade divina e nos capacita a ver além das circunstâncias imediatas. Além disso, devemos permitir que o Espírito Santo sopre vida em nossas almas. O Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus, aquele que nos guia em toda a verdade. Quando nos abrimos para sua direção e permitimos que ele opere em nós, experimentamos uma renovação espiritual que fortalece nossa fé. O Espírito Santo nos ajuda a discernir a vontade de Deus e nos dá a coragem e a força para seguir seus caminhos, mesmo quando são difíceis ou contrários à nossa própria inclinação. Aprender a abrir mão do controle é outro aspecto crucial para cultivar a fé. A fé genuína envolve uma rendição completa à soberania de Deus. Muitas vezes, queremos controlar cada aspecto de nossas vidas, planejando cada detalhe e buscando segurança nas nossas próprias habilidades e recursos. No entanto, a verdadeira fé nos chama a entregar nossos desejos e planos à perfeita vontade de Deus. Esse ato de entrega não é fácil, mas é essencial para uma fé robusta e viva.
Entregar o controle significa confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Significa acreditar que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus está no comando e está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8:28 nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa nos dá a coragem para soltar as rédeas de nossas vidas e permitir que Deus guie nossos passos. A fé também é cultivada na comunidade de crentes. Não fomos feitos para caminhar sozinhos. A fé é fortalecida quando nos cercamos de outros que compartilham nossa paixão por Deus. Na comunhão com outros crentes, encontramos encorajamento, suporte e responsabilidade. Juntos, podemos enfrentar os desafios da vida, sabendo que temos uma rede de apoio espiritual que ora por nós, nos aconselha e nos ajuda a manter o foco em Deus. Participar ativamente de uma comunidade de fé nos ajuda a crescer espiritualmente. As discussões em grupos de estudo bíblico, as orações em conjunto e o culto coletivo nos enriquecem e nos desafiam a viver uma vida de fé mais profunda e autêntica. A comunidade de fé nos lembra que não estamos sozinhos e que nossa jornada espiritual é parte de um quadro maior do plano de Deus para a sua igreja e para o mundo. Por fim, a fé é cultivada através da prática constante e deliberada de confiar em Deus em todas as situações. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para fortalecer nossa fé. À medida que vemos Deus agir em nossas vidas, nossa confiança nele cresce. Testemunhar sua fidelidade em meio às adversidades nos dá a certeza de que ele estará conosco em todas as circunstâncias futuras. Cultivar a fé é um processo contínuo que requer esforço, paciência e perseverança. É um chamado a viver uma vida centrada em Deus, confiando em sua bondade e em seu plano perfeito. À medida que buscamos a intimidade com Deus, meditamos em suas promessas, nos rendemos ao seu controle, nos envolvemos na comunidade de crentes e praticamos a confiança diária. Nossa fé se torna forte e inabalável. E assim, passamos a viver em um estado de constante expectativa e esperança, sabendo que, com Deus, todas as coisas são possíveis. A fé não garante uma vida livre de problemas. De fato, Jesus nos advertiu no Evangelho de João 16:33 que no mundo teríamos tribulações. Esta advertência, longe de ser um prenúncio de desesperança, é um convite para fortalecer nossa confiança em Deus. Jesus também prometeu que ele venceu o mundo e que, através dele, podemos ter paz e vitória. Esta dualidade, a certeza de tribulações e a promessa de vitória, é o cerne da fé cristã em tempos de adversidade. Quando enfrentamos provações e dificuldades, nossa fé é posta à prova. É nesses momentos que descobrimos a verdadeira profundidade de nossa confiança em Deus. A fé que professamos, nos dias de calma, deve ser a mesma que sustentamos nas tempestades. As tribulações revelam a genuinidade da nossa fé e nos desafiam a confiar em Deus, mesmo quando todas as circunstâncias parecem estar contra nós. Considere a história dos 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que enfrentaram a fornalha ardente, narrada no livro de Daniel. Eles foram desafiados a abandonar sua fé e adorar uma estátua de ouro, erguida pelo rei Nabucodonosor. Quando recusaram, foram ameaçados com a morte na fornalha ardente. Sua resposta ao rei é uma das declarações de fé mais poderosas das Escrituras. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela, e ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó Rei,
que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3, 17, 18. Essa firmeza de fé, mesmo diante da morte iminente, é um exemplo extraordinário de confiança em Deus. Eles sabiam que Deus tinha o poder de salvá-los, mas sua fé não estava condicionada à libertação imediata. Eles estavam dispostos a confiar em Deus, independentemente do resultado, e assim foram lançados na fornalha. No entanto, no meio das chamas, o próprio Deus esteve presente com eles, e eles emergiram ilesos, uma poderosa testemunha do poder divino e da recompensa da fé inabalável. Essa história nos ensina que a fé verdadeira não é uma barganha com Deus, baseada em resultados favoráveis, mas uma confiança incondicional em sua sabedoria e bondade. Quando enfrentamos as fornalhas de nossa vida, sejam doenças, perdas, crises financeiras ou conflitos pessoais, somos chamados a exercer essa mesma fé resiliente. Devemos lembrar que Deus está conosco em meio ao fogo e que Ele é capaz de nos sustentar, seja livrando-nos da adversidade ou nos dando forças para suportá-la. Outro exemplo bíblico de fé em meio à tribulação é o apóstolo Paulo. Ele enfrentou inúmeras dificuldades, prisões, espancamentos, naufrágios, fome e perseguições. Em 2 Coríntios 12, Paulo revela uma lição profunda que aprendeu através de suas provações. Ele me disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte." Paulo entendeu que as tribulações são oportunidades para experimentar a graça e o poder de Deus, de maneiras que não seriam possíveis em tempos de facilidade. Através da sua fraqueza e dependência de Deus, ele encontrou uma força sobrenatural que o capacitou a perseverar. Esta perspectiva transforma a maneira como encaramos as adversidades. Em vez de vê-las apenas como obstáculos, podemos vê-las como momentos em que a graça de Deus se manifesta poderosamente em nossas vidas. A fé em tempos de tribulação também nos chama a uma ação comunitária. Não somos chamados a enfrentar nossas lutas sozinhos. A Igreja, como corpo de Cristo, é uma fonte vital de apoio e encorajamento. Em Gálatas 6, 2, Paulo nos exorta: "Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo." Compartilhar nossas dificuldades com outros crentes e permitir que eles nos ajudem a carregá-las é um aspecto essencial da vida de fé. A comunidade de fé nos fortalece, nos consola e nos lembra das promessas de Deus quando estamos fracos. Em conclusão, a fé em tempos de tribulação é uma fé que persiste, que confia e que se apoia na graça e no poder de Deus. É uma fé que vê além das circunstâncias imediatas e se ancora nas promessas eternas de Deus. É uma fé que declara, mesmo diante do fogo: "Meu Deus pode me livrar, mas mesmo que não o faça, eu confio nele." Que possamos, como os 3 hebreus, permanecer firmes em nossa fé, confiando que Deus está conosco em todas as circunstâncias e que sua graça é suficiente para nos sustentar e nos dar vitória. Meus queridos amigos, ao enfrentarmos as complexidades e desafios da vida, é vital mantermos nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como nos encoraja o escritor de Hebreus, no capítulo 12, 2. Esta exortação não é apenas uma sugestão, mas um chamado fervoroso
para que mantenhamos nosso foco no único que pode verdadeiramente sustentar e fortalecer nossa fé. Fixar os olhos em Jesus significa reconhecer sua primazia em todas as coisas. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. É em Jesus que nossa fé encontra seu ponto de partida e sua plena realização. Ele é o exemplo perfeito de fé e obediência, enfrentando a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Sua vida, morte e ressurreição não apenas compraram nossa redenção, mas também nos forneceram o modelo perfeito de como viver uma vida de fé em meio a adversidades. Quando nos aproximamos do trono da graça, devemos fazê-lo com ousadia. Esta ousadia não é baseada em nossa própria justiça ou merecimento, mas na certeza de que somos filhos e filhas de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. A fé nos permite aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele nos recebe com amor e misericórdia. Como Paulo nos lembra em Efésios 3:12, em quem temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. É importante compreender que é nossa fé, e não nossas necessidades, que move o coração de Deus. Deus conhece todas as nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. No entanto, é através da fé que mostramos nossa confiança em seu caráter e em suas promessas. A fé agrada a Deus, porque reflete uma total dependência dele, reconhecendo que ele é a fonte de todas as coisas boas. Ao nos aproximarmos de Deus com fé, algo extraordinário acontece. Observamos com admiração enquanto ele transforma nossas vidas, nossas circunstâncias e nosso mundo para sua glória e nosso bem. Esta transformação pode não ser imediata ou visível à primeira vista, mas é contínua e profunda. Deus trabalha em nós para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos preparar para cumprir seu propósito. Consideremos a transformação de Paulo, anteriormente conhecido como Saulo de Tarso. Inicialmente, um perseguidor feroz dos cristãos, Paulo teve um encontro transformador com Jesus no caminho para Damasco. Esse encontro mudou não apenas o curso de sua vida, mas também teve um impacto imensurável no crescimento da igreja primitiva. A fé de Paulo em Jesus o capacitou a enfrentar prisões, espancamentos, naufrágios e inúmeras outras adversidades, sempre com os olhos fixos no propósito de Deus. Sua vida é um testemunho do poder transformador de uma fé inabalável em Cristo. Além disso, a fé não apenas transforma nossas vidas individuais, mas também tem o poder de transformar comunidades e nações. A história está repleta de exemplos de homens e mulheres de fé, que, movidos por sua confiança em Deus, fizeram grandes obras em nome da justiça, da paz e do amor. Pense em figuras como Martin Luther King Jr., cuja fé inabalável em Deus e na justiça divina o capacitou a liderar um movimento que transformou a sociedade americana. Portanto, encorajo-vos, queridos amigos, a nutrir uma fé robusta e inabalável. Cultivemos uma vida de oração fervorosa, meditação na palavra e comunhão com outros crentes. Aproximemo-nos do trono da graça com a certeza de que Deus nos ouve e está ativamente trabalhando em nossas vidas. Também devemos estar atentos às oportunidades de testemunhar nossa fé através de ações concretas. A fé sem obras é morta, nos lembra Tiago. Assim, que possamos ser um farol de esperança e amor em nossas comunidades, refletindo a luz de Cristo em tudo o que fazemos, em cada desafio que enfrentamos. Mantenhamos nossos olhos fixos em Jesus. Que nossa fé seja a força motriz que nos impulsiona a superar obstáculos e a viver vidas que glorifiquem a Deus. Lembremo-nos sempre de que Deus é fiel e que, à medida que confiamos nele, veremos suas promessas se cumprirem em nossas vidas
de maneiras maravilhosas e surpreendentes. A verdadeira fé nos convida a uma jornada de transformação contínua, onde cada passo é guiado pela certeza do amor e da graça de Deus. Que possamos abraçar essa jornada com coragem e alegria, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E assim, enquanto caminhamos pela fé, testemunharemos o poder de Deus manifestar-se em nós e através de nós, para a sua glória e nosso bem eterno. Agora, para todos aqueles ao alcance da minha voz, vamos ao Senhor em oração. Quero que você ore esta oração comigo, para que possa receber todas as bênçãos desta oração. Você também pode ouvir esta oração diariamente, enquanto constrói sua fé e entra em acordo. Vamos orar ao nosso gracioso e amoroso Deus. Pai Celestial, venho diante de Ti com um coração cheio de louvor e adoração. Tua fidelidade é incomparável e Teu amor é eterno. Tu és o Deus do impossível, aquele que fala e tudo se cumpre. Magnífico. Teu santo nome, pois só Tu és digno de toda glória, honra e louvor. Agradeço-te, Senhor, pelo dom da vida e pelo privilégio de vir audaciosamente diante do Teu trono de graça. Sou grato pelo Teu amor inabalável, Tua provisão constante e Tua proteção divina. Perdoa-me, Pai, pelas vezes em que duvidei da Tua bondade e confiei no meu próprio entendimento. Arrependo-me dos meus pecados e peço Tua misericórdia e perdão. Também escolho perdoar aqueles que me ofenderam, assim como Tu me perdoaste. Senhor, declaro que minha fé não está baseada nas minhas circunstâncias, mas no Teu caráter imutável e verdade. Confio na Tua fidelidade, sabendo que estás trabalhando a nosso favor e não contra nós. Repreendo todo o espírito de medo, dúvida e incredulidade em nome de Jesus. Senhor, permaneço firme na fé, sabendo que mesmo que minha fé seja pequena como um grão de mostarda, Tu podes mover montanhas em meu favor. Confio no Teu poder e bondade, sabendo que és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Eu uno cada ataque do inimigo contra minha fé e confiança em Ti. Oro por Tua cura sobre meu corpo, mente e espírito. Renuncio a toda forma de doença, enfermidade e debilidade, declarando que pelas Tuas feridas sou curado. Clamo o sangue de Jesus sobre minha vida, minha família e tudo o que me diz respeito. Oro por proteção divina contra todo o esquema do diabo, incluindo acidentes, tragédias e qualquer forma de mal. Senhor, levanto meus entes queridos diante de Ti. Peço que estendas Tuas bênçãos, proteção e favor sobre eles. Pai, cerca-nos com Teus anjos e mantém-nos seguros de todo o mal. Que eles experimentem as mesmas vitórias, avanços e milagres que estou acreditando para minha própria vida. Fortalece a fé deles e aproxima-os de Ti a cada dia. Senhor, enquanto oramos juntos, sou grato por cada coração que está se humilhando diante de Ti agora. Oramos em acordo uns com os outros, sabendo que estás no meio de nós, como prometeste. Agradecemos pela unidade e amor que compartilhamos como Teus filhos. Oramos para que continues a trabalhar em nossas vidas, transformando-nos à imagem do Teu Filho, Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos a andar por fé e não por vista. Pai, clamamos vitória sobre cada desafio e obstáculo que enfrentamos. Declaramos cura sobre toda doença e enfermidade e confiamos no Teu poder para restaurar e tornar íntegros. Somos gratos pela Tua fiel provisão e Tua divina proteção. Que Teu Espírito Santo nos guie, console e nos capacite a viver vidas que tragam glória ao Teu nome. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre.
Obrigado, Senhor, por ouvir e responder à minha oração. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Se você foi abençoado por esta oração, digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho, compartilhando este vídeo com um amigo ou membro da família e clicando no botão de curtir. Também lembre-se de se inscrever no nosso canal Momento de Sabedoria para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Apreciamos todo o seu apoio. Você é abençoado para ser uma bênção. Sinta-se à vontade para deixar seu pedido de oração na seção de comentários, para que possamos apresentá-los diante de Deus para suas bênçãos e vitórias, e para que outros crentes na plataforma YouTube e em todo o mundo possam se juntar a nós e começar a orar por você agora. Permaneça na fé conosco enquanto oramos. A Deus seja toda a glória. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.